Olá, na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nosso Deus e Pai possa derramar sobre cada olhos, que vocês possam enxergar, que o Espírito Santo de Deus me use aqui nessa transmissão para poder levar uma palavra a cada um que vai assistir, que vai estar ao vivo, que vai assistir depois. Como sempre digo, meu Deus, pela minha limitação, a minha falta de limitação, mas que através do Espírito Santo do Senhor, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então que o Senhor use poderosamente em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmos 3, e diz assim, olha que coisa forte: Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são os que se levantaram contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação. Para ele em Deus cela. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do teu santo monte, Sela. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Ao meu redor, levanta-te, ó Senhor, salva-me. Ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar, que é essa parte aqui do nosso corpo, osso malar. Quebraste os dentes dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo, Sela. Aqui a palavra do Senhor, do Salmos 3, Davi, no momento aqui do Salmos 3, Davi está dizendo que os inimigos deles se multiplicaram. Aqueles que se levantaram contra eles tinham crescido. Então, nesse momento aqui, ele conseguiu identificar que os inimigos deles se multiplicaram, cresceram. Já não era a mesma quantidade que era antes. Havia se multiplicado. Mas o interessante é que lá no versículo 4, ele diz assim, ó, clamei ao Senhor com a minha voz e ele me ouviu do teu santo monte. Então, já no versículo 6, ele diz assim, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Então, ali são 3 situações diferentes. Uma ali que ele relata a Deus, que os inimigos deles se multiplicaram, cresceram. E a parte que Davi está orando, e a parte que ele já tem a confiança. Ou seja, ele diz, o Senhor ouviu a minha oração. Ele já sabia. Ele sabia da dificuldade, ele sabia dos problemas que se levantaram contra ele, os inimigos. E a Bíblia diz que esse Salmos é o Salmo de Davi. Quando fugia de Absalão, seu filho. Talvez os inimigos nossos, talvez aqueles que querem a nossa queda, infelizmente pode partir da nossa casa, da nossa própria família. Às vezes a gente se preocupa demais com as pessoas e às vezes os que estão por perto, que querem, que torcem contra a nossa queda, quer o nosso mal. Então Deus, o próprio salmista Davi, ele relata a Deus, se multiplicaram os meus inimigos. Naturalmente não estava conseguindo dormir, naturalmente não estava conseguindo descansar, porque, portanto, ele diz que deitei, dormi, acordei. Então, o interessante é que independente de quantidade de inimigos, independente de quantidade de pessoas que estavam tentando acabar com a vida de Davi, até o seu próprio filho, o que chama a atenção, o que resultou em Davi de ter a proteção foi quando ele clamou,
quando ele buscou em Deus o refúgio. Talvez está buscando na nossa vida, nos dias de hoje, é esse tempo com o Senhor, clamar ao Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, e clamar é orar com voz alta. E interessante que ali ele fala assim, ó, ele não dá o número exato de inimigos, ele disse que se multiplicaram, multiplicou, cresceu os inimigos. Mas quando ele clama ao Senhor, ele tem a certeza que Deus ouviu a sua oração, ele já diz assim, ó, não terei medo de 10 milhares de inimigos. Então se cumpre o que está escrito no Salmos 91, que às vezes a gente cita ele sem o conhecimento necessário, mas ali ele diz o que 10 mil cairão do meu lado, 10 mil ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque houve um ato da parte dele de clamar ao Senhor. Porque a gente só vai ter essa proteção do Senhor, a ajuda do Senhor, quando a gente estiver sobre a face, abaixo das asas do Senhor e clamar a Deus, buscar a Deus. Porque Davi era um grande servo do Senhor. Ele viu os inimigos, como sempre falo. O rei queria a sua vida, os inimigos queriam sua vida, o filho dele queria o seu trono, e ele já, ainda de ter inimigos dentro da sua própria casa, o rei do seu próprio país querendo a sua vida, ainda tinha os inimigos fora a parte. Agora, da onde que vinha o socorro dele? Talvez há pessoas que vai estar assistindo o vídeo que se sente assim, se sente injustiçado na família, que se sente injustiçado em todos os lugares, no trabalho, em todos os lugares que você passa, você se sente assim, desencorajados, se sente traído. Mas Davi, ele clamou ao Senhor. Então quando ele clamou, ele soube, ele teve a certeza dentro dele que Deus ouviu a sua oração. E quando ele ouviu, ele já diz, eu não tenho medo. Porque quando você consegue de Deus a confiança, a certeza, aquela paz que Deus ele te oferece é uma paz no espírito. Então você tem a convicção, você tem a certeza que Deus ouviu a minha oração. Então eu não tenho medo. Eu não tenho medo de milhares, de 10 milhares, porque Deus ele é comigo. E assim Deus ele quer fazer na sua vida. Talvez que área da sua vida? Na área sentimental, na área emocional, todas as áreas. O Senhor, clamar ao Senhor, ele vai te responder, ele vai trazer a você a tua segurança. E não vai ter mal, não vai ter ninguém que se levantar contra você, que vai poder te colocar para baixo. Você não vai ser uma pessoa prostrada, porque o Senhor, ele ouve. A Bíblia vai falar, no Salmos 4, que Deus, o que o próprio salmista Davi, ele está orando a Deus, ele está clamando a Deus por ele, e ele diz, eu deitei e dormi, ou seja, ele conseguiu ter descanso, ele acordou, porque o Senhor o sustentou. Quantas pessoas, por conta dos problemas, adversidades, por conta das dificuldades nas áreas, todas as áreas financeiras, todas, não têm conseguido dormir, é tantos aborrecimentos, é tantos problemas. Então ele diz assim, eu consigo dormir, eu consigo descansar. Então ele lá no versículo 2, ele chama a atenção dos povos que estão na iniquidade, que estão no pecado. Ele diz assim, ó vós filhos dos homens, por quanto tempo tornarás minha glória em vergonha? Por quanto tempo amarás a vaidade e buscarás a mentira? Sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso, ou seja, aquele que se prepara para o Senhor. Aquele que foge do caminho da perdição, Deus separou, Deus escolheu essas pessoas. Seja essa pessoa. E interessante que o salmista Davi, ele diz assim, ó, permanecei no temor e não pequeis. Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama e fiquei quietos. Oferecei sacrifício de justiça e ponde a vossa confiança no Senhor. Salmos 4, versículo 4, 5. Ou seja, Davi está falando aqui nessa passagem para que quando eu fomos deitar, a pessoa que está seguindo o caminho errado, o caminho contrário ao Senhor, quando a gente for deitar, a gente falar com nós mesmos aquilo que está no nosso coração. Quando a gente for deitar diante da nossa cama, conversar com nós mesmos e refletir se de fato as nossas ações
tem sido boa perante ao Senhor. Se de fato as nossas ações têm sido corretas diante de Deus. Então, Davi ele faz uma oração de intercessão para essas pessoas. Ele diz assim, ó, muitos me dizem que não nos mostrará algum bem. Quem mostrará algum bem? Ele estava tão longe da presença do Senhor, porque eles não conseguiam ver bem. Então Davi ele faz uma oração de intercessão por essa pessoa. Ele diz assim, ó, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Então Davi está pedindo que Deus levantasse a sua luz sobre ele. A Bíblia vai dizer, pelo próprio salmista Davi, ele faz uma oração e fala assim, ó Senhor, ele diz que coloque-me sobre o caminho da tua justiça. Pede a Deus que coloque você no caminho dele e ande. Coloque a tua face, a minha face, em retidão em direção ao teu caminho. Ou seja, nos versículos anteriores, a Bíblia vai falar que os tolos, os que praticam a perversidade, aqueles que se levantam para te prejudicar, aqueles que tentam contra a sua vida, aqueles que te criticam, aqueles que querem a tua queda, a face do Senhor não estão em direção a eles, estão distante deles. Então eles estão perdidos. Eles estão como ovelhas sem pastor. Porém, o salmista Davi, ele ora e pede assim, Senhor, carrega-me e leva-me pelo caminho da tua justiça. Que a minha face esteja sobre o teu caminho. Ou seja, se você estiver andando sobre o caminho do Senhor, se você estiver sobre a face do Senhor, aquelas pessoas que a Bíblia chama de tolas, aquelas pessoas que são perversas, aquelas pessoas que tentam contra a sua vida, que tentam te prejudicar, elas não vão te achar, elas vão tropeçar. Enquanto elas forem tentar te alcançar, elas vão tropeçar. Mas como que isso vai acontecer? Quando você estiver debaixo do caminho, das sombras do Senhor, diante do Senhor, andando em retidão no caminho do Senhor. Aí você vai estar protegido de todo mal, de tudo que vier contra a sua vida. A Bíblia vai falar lá em Crônicas sobre o rei Josafá, que era um rei temente ao Senhor, que era um rei que obedecia os estatutos do Senhor, mas havia um momento na sua vida que ele era influenciado. Você tem sido influenciado? Você tem dado ouvido, de fato, a pessoas que têm a base da palavra do Senhor? Você está ouvindo pessoas ímpias? A Bíblia diz assim, bem-aventurado aqueles que não ouvem conselhos dos ímpios e que não fica no caminho dos pecadores e nem senta na cadeira com escarnecedores. Essas pessoas são como árvores que têm as suas raízes sobre os rios e as suas folhas não murcham. Porém, os perversos que dão ouvido, aquelas pessoas que são ímpias, as suas árvores murcham, elas serão arrancadas. Então, quem você tem dado ouvido? Josafá era um grande homem de Deus, mas havia um momento da sua vida que ele dava ouvido a pessoas que eram fracassadas diante de Deus. Mas a Bíblia vai falar que Acabe, que era um idólatra, quem já ouviu falar, Acabe era aquele rei que era subjugado a Jezabel. E ele chama a Josafá para ir enfrentar a Geliate, a um reino, para conquistar aquele reino. Então, Josafá lhe diz, nós somos um só, uma só carne, um só corpo. Ele vai. Ele não pede naquele momento a orientação de Deus, então ele aceita obedecer aquilo que o rei Acabe ele impôs a ele. Ele vai enfrentar. Porém, ele manda chamar um profeta e sai de um profeta chamado Micaias, que sempre profetizava no arraial. E ele profetizava, a maioria das vezes, quando ele profetizava contra Acabe. Mas não é que ele era contra Acabe, é porque Acabe estava no pecado. Então Deus profetizava, dizendo a ele que ele ia cair, que tudo que ele iria fazer, ele ia fracassar. Então a Bíblia diz que Miqueias, ele profetiza e diz que Acabe não iria voltar vivo daquela guerra. Porém, eles prosseguem naquela batalha. Eles foram para a guerra. E chegando lá, o rei de Gileade,
ele declara e diz assim aos seus soldados: vocês não vão lutar contra os pequenos, vocês vão lutar só contra os grandes, ou seja, vocês vão matar os reis, eu quero os cabeça. A Bíblia diz que Acabe naquele momento ele se fantasia, ele tira a sua característica, ou seja, muitas pessoas estão tendo vergonha de Deus, há muitas pessoas que estão tendo vergonha do evangelho, estão se escondendo. Ah, não precisa vestir dessa maneira, não precisa andar dessa maneira, mas no fundo não é porque ela quer andar daquela forma, é porque ela tem vergonha de se caracterizar, de ser como a Deus. Mas a Bíblia fala que o rei Acabe e o rei Josafá vão para essa batalha. E pelo fato daquele momento do rei Acabe estar fantasiado, os soldados inimigos, eles cercaram Josafá, achando que Josafá era Acabe para matar. Então ele estava cercado. Talvez você é uma pessoa que também está cercado na sua vida. Mas a Bíblia diz que quando eles foram cercados para matar Josafá, achando que era Acabe, a Bíblia fala que ele gritou: Senhor, socorre-me. E quando ele gritou e clamou ao Senhor, aqueles homens que iriam tirar a sua vida, eles desistiram. Deus tocou no coração dos inimigos para que eles desistissem de matar Josafá. Josafá foi poupado naquele momento, por quê? Porque ele clamou ao Senhor. E isso deve acontecer da nossa vida. Nós temos que clamar ao Senhor no meio da dificuldade, no meio da adversidade, quando a gente estiver passando por situação difícil. Clama ao Senhor. O Senhor Jesus, ele diz: entra no quarto, entra no momento de oração, que aquilo que você está passando por dificuldade, aquilo que parece ser difícil na sua vida, ele vai trazer a luz para o seu entendimento. A Bíblia segue dizendo lá no versículo 20, que assim como o rei Josafá, havia se levantado 3 reinos contra eles. O reino dos Amós, os dos montes Seir, os Amobitas. Então era 3 contra 1. Então era um número de exército que era superior ao número que tinha do povo de Israel. Então talvez os inimigos é assim, eles vão se ajuntar para tentar ver a sua queda. Mas a Bíblia diz que Josafá, ele foi diante do Senhor orar, ele foi buscar o Senhor, foi buscar a resposta do Senhor. Ele diz, olha só que coisa forte, aqueles povos que se levantaram contra o povo de Israel, eram os povos que quando Israel saiu da terra do Egito, a Bíblia diz que quando eles saíram da terra do Egito, Deus não permitiu que Israel destruísse aqueles povos, poupasse aqueles povos. Olha só como é a ingratidão. E agora, nesse momento, ele se levanta contra aquele povo que pouparam a sua vida. Talvez é um momento assim de gratidão, momento assim que você possa estar vivendo na sua vida. E ele usou essa oração, temos que ter sabedoria, ele usou essa oração especificando: ó Senhor, aqueles povos que o Senhor poupou, hoje eles querem contra a nossa vida. A Bíblia diz que eles oraram, que ele orou, ele foi para o jejum e oração diante de Deus. E o Espírito do Senhor, ele veio sobre o profeta Jaadiel. E nisso que o profeta Jaadiel, ele disse a Josafá: Josafá, não precisa se apavorar, não precisa temer, Josafá. Porque Deus irá pelejar a sua batalha. Deus quer pelejar a tua batalha. Você não vai precisar colocar as mãos na batalha. Você não vai precisar agredir. Você não vai nem precisar ser agredido, porque Deus está batalhando a sua batalha. Mas o interessante desse texto é o seguinte: olha só que coisa forte. Deus, quando ele fala com o profeta Jaadiel, ele dá a resposta ao seu povo, dizendo que o seu povo não ia precisar da batalha. Tá aqui que eu deixei marcado aqui. Mas o interessante disso, aqui, achei. O interessante disso, que ele diz assim ao seu povo, ele diz assim, através do profeta Jaadiel, que Deus iria pelejar a sua batalha. Deus quer pelejar a sua batalha. Mas, porém, olha aqui que o profeta diz ao rei Josafá, que vocês levanta-te para ir à batalha. Olha só que coisa forte. Levante para ir à batalha.
e se posicione de pé. Vocês têm que ficar de pé. As pessoas às vezes usam um texto fora do contexto. Eu descansei no Senhor, então ela fica descansando, dormindo, enquanto Deus está trabalhando. Não. Se posicione como soldado. Deus está falando. Se posicione como soldado, ou seja, não fica cabisbaixo, não fica prostradas para os problemas, não fica com medo das diversidades, porque você tem que ser forte aqui no espírito. Então você tem que se comportar como soldado. Então quando você se comportar como soldado, andar diante do Senhor firme como um soldado, aí Deus vai pelejar a sua batalha. E a Bíblia diz que quando ele ouviu essa profecia do profeta, ele foi para cânticos em orações. Eles levaram harpas, cânticos e orações, ou seja, eles foram louvar a Deus, porque ele sabia que a vitória já era garantida. A vitória já é garantida, a vitória já é certa. Só que a gente tem que confiar no Senhor. Você lembra de Davi, quando ainda era um jovem? A Bíblia diz que Davi, ele foi até o lugar onde estava tendo as batalhas, mas ele não foi com a intenção de guerrear. Ele foi na intenção de levar o alimento para os seus irmãos, que Jessé impediu a Davi para que ele levasse os alimentos. Então quando Davi ele chega naquele local onde estava tendo aquela batalha, ele ouviu falar do que aquele que vencesse o gigante, o benefício que eles iam ter. Davi, ele sabendo que se ele vencesse o gigante Golias, eles estariam livres dos impostos, eles não precisariam pagar mais imposto. Olha só que coisa boa. Então ele sabia, se eu vencer o gigante, a minha família está livre de impostos. Então não vamos precisar mais passar por essas dificuldades financeiras. E ainda assim teria o direito de se casar com a filha do rei. Ele iria para estar por um lugar de destaque. Então tudo isso, a afronta ao seu povo. Então ele foi. Quando ele vai colocar a armadura de Saul, a armadura não coube nele, porque ele era pequeno, ele era jovem. Olha só que coisa forte. Então estava tudo ao contrário contra Davi. As armaduras não entravam nele. O inimigo era gigante que estava enfrentando ele, era muito maior do que ele. O exército não acreditava, os seus irmãos não acreditavam que ele poderia vencer o gigante, o problema que estava na sua vida. Mas sabe o que estava com ele? Ele disse, ele vem com espada, ele vem com escudo, ele vem com lança, ele vem com armadura, mas eu vou no nome do Senhor. Davi sabia, Deus é comigo. Então você tem que sempre saber disso, que independente da situação que você está passando, vivendo, Deus é contigo. Talvez o problema pode ser uma doença, pode ser uma coisa na área da sua saúde, mas Deus é contigo. Deus, se você crer no Senhor, se você confiar no Senhor, confiar nele, mas de todo o coração, todo o problema que está sobre a sua vida terá solução. A Bíblia diz assim, lá no Salmos 46, que diz assim, o Senhor é socorro presente na hora da angústia, na hora do sofrimento. Aquele que invocar o Senhor, ele se faz presente na sua vida, assim como ele foi presente na vida de Davi, assim como ele foi presente na vida de Josafá, assim como ele foi presente na minha vida quando estava no mundo, assim ele vai ser presente na sua vida. Mas basta confiar nele e crer na sua palavra, crer na sua promessa e andar sempre direcionado à sua palavra. E como sempre diz a palavra do Senhor, andai como soldado, não andai cabisbaixo, não andai desanimado, murmurando. O povo de Israel tinha a possibilidade de passar até a terra prometida durante 40 dias, mas por conta da murmuração, o próprio diabo ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para que você saia do sério e você murmure. E quando você murmura, quando você reclama, ali nesse momento você está desconfiando de Deus, você está desobedecendo a Deus. Aí você fala, mas eu não aguento. Aguenta sim, porque a Bíblia diz que Deus não dá nada para que nós não possamos suportar. Toda tribulação que a gente passa, a gente consegue suportar. Deus só vai deixar você passar por aquilo que você consegue passar. Então há situações na nossa vida que não é Deus, às vezes é o próprio diabo que coloca sobre nós. Então a gente tem que discernir quando é Deus e quando é o diabo.
E saber que quando é Deus, a gente consegue passar por aquilo. E quando é o diabo, a gente passa porque Deus é conosco. Deus é conosco, Deus é com você que está falando. Mas para que ele possa, de fato, operar e ser na sua vida, você tem que se entregar. Não só se limitar em assistir os vídeos. Não só se limitar em ouvir um programa. Você tem que se voltar, você tem que crer. A Bíblia diz, você tem que descer as águas do batismo. Você tem que confiar nele para que ele possa ser o Senhor da sua vida e assim salvar a sua alma em todas as áreas que você estiver enfrentando. Deus é contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está assistindo aqui, o Vitor Lopes, a Gene, Gaiato e todos que entraram, que vão estar assistindo esse vídeo, que Deus abençoe. Estarei orando por vocês nas minhas orações, buscando, clamando, e peço também que ore por mim. Preciso também. Como o apóstolo Paulo, ele diz, ele orava pelas igrejas, mas também pedia orações por eles. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.